Vem aí, Frequência Nobre, com eles, os nobres, Carol Nobre e Arthur Nobre. Vão fazer a festa da comunicação e aqui você vai conhecer detalhes dos entrevistados e entrevistadas. Esperamos por você. Boa noite! Eu sou a Carol Nobre. Eu sou o Arthur Nobre. E hoje começa o primeiro episódio do meu, do seu, do nosso Frequência Nobre. E toda semana nós vamos trazer pessoas super especiais pra gente bater um papo e vocês conhecerem elas melhor. É isso mesmo. E Carol, quem será que a gente trouxe hoje? Não vou falar ainda, mas eu sei que é uma pessoa muito especial. Mas antes, esse é o primeiro episódio de muitos que vêm por aí. Então lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar para todos os seus amigos, todos os seus contatos e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu quero agradecer a Casa Lira, um estúdio maravilhoso que fica aqui em Guarulhos. Então você que quer expressar a sua arte, o seu trabalho, aqui é o lugar certo, a Casa Lira. Então eu vou deixar aqui embaixo o contato para vocês que querem saber mais desse assunto. E antes da gente falar quem te trouxe, eu tenho um desafio para vocês aí de casa. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários da onde que vocês estão assistindo o nosso Frequência Nobre. Carol, acaba logo com esse suspense e fala quem a gente trouxe. Nós trouxemos uma mulher de coração maravilhoso, coração grande, uma mulher que dá voz para artistas, esportistas, professores, política. A entrevistadora, que é a Cássia Franco. Que alegria, como eu sempre digo em todas as minhas edições. Graças a Deus, essa riquíssima oportunidade de estarmos juntos, porque só Deus que proporciona essas maravilhas de momentos e com pessoas maravilhosas, assim como essa Casa da Lira, que é um lugar lindo, abençoado, uma história maravilhosa, mais de 100 anos, Banda Lira na nossa cidade. Eu fiquei tão feliz essa semana, gente, vou aproveitar e até falar sobre isso. O Gilmar Abud ligou para mim. Ele mandou uma mensagem dizendo que finalmente é patrimônio cultural e material da nossa cidade. E isso é realmente um grande presente, porque nós temos que valorizar a cultura, a inclusão, o social, enfim, todos os assuntos, porque a nossa cidade é maravilhosa. Quando eu recebi o convite de vocês, imagina, deixei muitas coisas para fazer daqui a pouco, para que a gente pudesse estar junto aqui, para a gente poder tocar esse diálogo de uma maneira bastante marcante. Quero aproveitar e agradecer a Vanessa, essa mamãe maravilhosa, linda, que tem aí o suporte também, né, da Malu, que tá junto com a gente hoje aqui. Enfim, vejam só quantas pessoas maravilhosas. Mas hoje, não estou apresentando. Eu estou sendo entrevistada Isso mesmo, por essa dupla. A gente vai entrevistar a entrevistadora. Então vai. A gente tá muito feliz, é um prazer ter você aqui inaugurando o nosso podcast, Top. né? Então, muito obrigada. Então, vamos começar com as perguntas, que eu já tô muito até ansiosa. Você tá pensando. preparada? Não sei. Eu sempre estou preparada para tudo. Acontece cada uma, gente, vocês não têm noção, mas nós damos aquele jogo de oratória e tudo se sai bem, graças a Deus. Então vamos. Tia Cássia, a gente viu que você já foi cantora, você é apresentadora. Sim. Então, assim, você é super ativa aqui em Guarulhos. E se atualmente você pudesse escolher uma dessas suas versões para passar um dia todo, qual seria? A que eu estou hoje, porque é o que eu faço o dia todo. Como eu já sempre falei, né? Eu tive a oportunidade de estar presente em muitos segmentos da comunicação, né? Só que o que me atrai mais, o que faz com que a gente possa trazer para o público, né, para quem está conosco, é a comunicação. E a comunicação começa pelo diálogo. É bom cantar? Amo cantar. É bom dançar? Também gosto bastante. Mas atualmente eu deixo para o meu espaço aberto para que pessoas que fazem diferença na cidade, que fazem ações, atividades, benefícios para as pessoas da cidade, elas possam ter vez e voz. Então eu continuaria fazendo o que eu faço hoje. Ai, que maravilhoso. Você ama, né, gente? Amo, porque assim, tem muitas pessoas que não têm oportunidade. Seja por deficiência financeira, porque a gente sabe que todo espaço, ele requer muitos recursos e às vezes é necessário essa questão financeira, né, para custear, estar fazendo um trabalho. Então, o espaço é justamente para isso. Para todas as pessoas que amam essa cidade de Guarulhos. Óbvio, tenho também trabalhos em São Paulo? Sim, tenho trabalhos em outros municípios? Também. Mas a cidade de Guarulhos foi aonde eu vim para cá, né? Com os meus pais, eu tinha 5 aninhos. E ali eu estudava no Clarice Lispector, uma escola linda. Você vê o nome de uma escritora tão marcante.
E ali eu comecei a conhecer mais a cidade, né? A vivenciar as coisas. Na rua que a gente morava, era uma rua de terra. A casa dos meus pais era uma manilha. Você sabe o que é manilha? Não, né? Então vou falar. A manilha é tipo um cano bem grande de concreto, que a gente chamava de manilha. E aí a água passava no meio. Quando eu ia para o Clarice Lispector, eu e minha irmã Vânia, nós íamos com um saquinho de mercado amarrado na bota, porque era um barro gigantesco. E vou dizer, tem muitas ruas aqui na cidade que ainda continuam assim. E olha só, né? Há quanto tempo. Então, eu comecei a trabalhar na Rádio Líder FM. Minha mãe escutou no rádio que precisava de moça de boa aparência para poder estar fazendo um trabalho lá. De 164, me escolheram. E eu fui a última a chegar. E aí começou meu trabalho na comunicação. Ai, gente, que maravilhosa. Tinha 15 anos. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Pode se fazer. você já foi cantora profissional. Mas a última pergunta já é autoexplicativa, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Quanto você quiser. Como que foi essa transição de profissões? Como que eu posso falar? O que fez você mudar? O que você... Fez você se jogar em profissões tão diferentes. Isso. Mas assim, ao mesmo tempo que é diferente, todas elas se comunicam. Uma é com sonoro, né? Com canção e também o arranjo musical. A outra é no diálogo. Então, na verdade, eu comecei como radialista, né? Ser radialista é muito bom. Eu trabalhava lá na Rádio Líder, depois veio uma oportunidade de ir para a Rádio Metropolitana. Eu era uma das moças que iam até Campos do Jordão para fazer as promoções lá. Foi muito bom, aprendi bastante, né? Com um grupo de outras meninas, eu era a líder delas. E aí, então, vieram as outras oportunidades, né? Onde eu estive em rede nacional também, foi muito bom, a gente aprende bastante, né? Em relação a estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Seja em eventos, no estúdio da TV, em tantos lugares. Comecei também um trabalho, porque pela visibilidade, eu também fui mestre de cerimônia, e aí eu também aprendi bastante com isso, então eu sou mestre de cerimônia também. O que é mestre de cerimônia? Então eu vou explicar. Existem eventos que são formais e os informais. Os formais é quando você reúne, talvez, empresários, o tema é diferenciado, nós vamos falar sobre algumas situações mais complexas, sejam elas políticas da gestão executiva, legislativa da cidade, então eu sou mestre de cerimônia também. Outras são mais descontraídas, como ser madrinha de algumas causas aqui da cidade e também fazer toda a parte de premiação, animação, enfim, eu chego 5 horas da manhã e vou embora quando a última pessoa vai nas corridas e nos eventos aqui da nossa cidade. Então, assim, por isso que vocês falam, né? Você se divide em vários momentos diferentes. Então, com a experiência de vida, eu consigo me situar, graças a Deus, em toda e qualquer ocasião. Seja ela mais formal, seja ela mais descontraída, seja ela mais divertida, seja ela de inclusão, seja ela de esporte. Então, para cada uma dessas, existe uma linguagem diferente para você falar com o seu público. Você ama trabalhar com formas artísticas, comunicação. Você gosta de estar nas telinhas. Eu acho assim, ó, se eu gostasse muito mesmo de estar nas telinhas, o meu Instagram teria ali milhares e milhares, né, de seguidores. Sim. Na verdade, eu gosto de propagar quem está comigo. Eu não tenho essa vaidade. Lógico que as pessoas me cobram muito. Cássia, você precisa colocar tudo isso nas suas redes sociais. Ok, eu vou colocar. Mas eu procuro nas minhas edições, seja onde eu estiver, seja numa externa, seja no estúdio, seja aqui com vocês, quem brilha é quem está comigo. Entendeu? Eu gosto de dar sempre essa oportunidade das pessoas brilharem, delas aparecerem. Vou colocar mais momentos nas minhas redes sociais? Sim. Muitas pessoas estão cobrando, e olha, são centenas, milhares de pessoas, onde eu ver elas falam e eu vou fazer. A gente viu aqui, você já falou pra gente que você é cantora profissionalmente, né? Também. Qual era a sua música favorita que você gostava de cantar no palco? Assim, na verdade, É nessa difícil, né, época... escolher uma específica. Porque nessa época é uma época tão longe, gente. Tão longe, assim. Eu nunca me vislumbrei em estar num lugar assim, cantando. Eu preferia e prefiro 1000 vezes apresentar. Isso. É rádio, né? Rádio, TV, eu prefiro mais. Quando você era criança, o que você já sonhava em ser jornalista? O que você queria ser, realmente? Então, né? Vou contar uma história pra Porque vocês. quando a gente é criança, 2014 a gente quer ser dentista, em 2015 a gente quer ser médico, em 2016 quer ser ginasta, né? Então muda tudo. É. Tudo... Então, olha só que coisa Até no curiosa. Olha que passado- curioso, né?
Quando eu era criancinha, nós tínhamos ali alguns programas de TV muito famosos, que era o Bolinha, que era o Chacrinha, olha isso, Silvio Santos e a Hebe. Ó, vai vendo. E quando eu estava ali, que era sempre de sábado e domingo, eu já me via lá, fazendo alguma dessas atuações, ou no musical, ou num programa de entrevistas, ou alguma coisa. Conclusão da história, eu consegui tudo isso sim. Né? Em rede nacional, na Rede TV, depois eu fui para a Gazeta. Então, assim, todas essas situações, eu me via ali desde criança e eu segui ali, sim, desde criança nessa área da comunicação. Então, Deus, ele colocou no meu caminho que eu almejava, né? Também. Então, desde pequena você falou, eu quero desde ser da isso, sua idade, eu vou ser assim. isso. 6. Olha. Não, foi antes. Antes? Eu vim pra cá com 5. Eu lembro que isso aconteceu em São Paulo. Então, eu tinha o quê? 3, 4 aninhos. Eu já me via lá, eu ficava dançando. Tinha um grupo... Ai, gente, isso é boa. Tinha um grupo chamado Los Angeles, do Márcio Mendes, mais a irmã. Lembra disso, Gilmar? Ele tá rindo aqui, gente. Eu vou nos contar pra vocês. bastidores. É assim, ó. Lá, né, aqueles iam... Nossa, eles eram muito famosos. Eu tenho até amizade com o Márcio. E aí, eles iam lá cantar. Olha, eu dançava, eu cantava a parte delas. Olha isso. Aí tinha o Blitz, que era também. Paula Tuller, né? Eu esqueci o nome da banda da Paula Tuller. Eu vou lembrar. E eu cantava todas as músicas dela também. Aí tinha a Patrícia Marques. Nossa, era muito interessante as músicas. Então, assim, eram muitos grupos. Se eu ficar falando de todos esses grupos, a gente vai ficar aqui umas 10 horas falando. Então, assim, eu cantava tudo isso. Eu ensinava tudo isso como se fosse apresentadora. Então, assim, desde criança, muito criancinha, já tá na veia. Quando você é destinado à comunicação, a lidar com as pessoas, a estar fazendo isso. E eu sou também corretora de imóveis. E avaliadora também de imóveis. Então, assim, tudo isso, se você for olhar, são situações que você entrega para as pessoas e fazem com que elas possam sonhar e realizar os sonhos, né? Além disso, também sou formada em marketing, então a gente acaba tendo em todas essas, né? Uma ligação muito forte com a comunicação, né? De entender as pessoas e que elas possam ser felizes, né? De alguma forma. Sim, saber conversar, né? E quando você era menor, criança, adolescente, mais pra criança, teve alguém que te inspirou? Tipo, foi base de inspiração pra você seguir nessa carreira? Que fez você acreditar em você mesma. Assim, na verdade, vou dizer pra vocês, quando eu era criança, além de tudo isso, eu também gostava de empinar pipa. Eu gostava de andar de patins, eu era assim, empinar pipa, andar de patins, brincar de escolinha, brincar de ser empresária. Olha como isso tem tudo muito a ver, né? E aí, o que acontece? Na verdade, para mim, uma pessoa, algo que eu sempre me inspiro é conversar com Deus, é conversar com Jesus, entendeu? Deus, isso vai ser bom para mim? Olha, se for, então o Senhor bota na frente, vai na frente, Jesus, vai dar tudo certo. Então, eu não tenho uma pessoa, sabe, em que eu vá me espelhar. É tal artista. Não, porque cada um tem ali os seus deslizes e tudo mais. Então, eu não faço isso. Porque depois você se decepciona quando você quer se espelhar muito em alguém. Entendeu? E eu não preciso disso. Eu tenho que ser a Cássia Franco. Entendeu? E quem vai direcionar isso é Deus. Ele vai botar no meu coração, ele vai dizer, não vai em tal lugar. Melhor não ir. Não, faz isso, faz aquilo. Então, eu me baseio por isso, porque está no meu coração e na minha mente. Então, se eu tenho que me espelhar, é em mim mesma. Mesmo arrasa. Você já passou algum perrengue engraçado cobrindo um evento ou um entrevistado, alguém importante? Ai, gente, entrevistei tanta gente importante. De políticos a artistas, assim, olha, muitas situações, mas um perrengue mesmo. A gente tem que escutar sempre a mãe da gente. Eu vou dizer que a minha mãe é um espelho para mim. Minha mãe, meu pai, Conceição Franco, João Franco, eles são espelhos na minha vida. A minha irmã, Vânia Franco, é um exemplo de empresária. Minha filha, Gabriele Franco, ela é um exemplo de observação. Então, a minha família, a cada momento, me ensina muito. E a mãe falava assim, se ficar indo nesse monte de eventos aí, não vai comer qualquer coisa. Porque, de repente, pode dar, e meu pai completava, pode dar uma dor de barriga. Vai escutando. Teve um evento de um artista internacional, foi na época da rádio. E eu fui lá para fazer parte da produção, entrevistar e tal, enfim. O que aconteceu?
Lá estavam servindo uma pizza, eu sempre vou me lembrar disso. Era um artista internacional, um cantor assim muito famoso. Estavam servindo uma pizza, eu não sabia o que tinha em cima da pizza. Tinha umas coisinhas assim, eu falei, nossa, que pizza legal. E ainda tinha 2 amigas minhas que eram da rádio, estavam junto comigo. E era diferente, ok. Era frutos do mar e eu sou alérgica. Nossa, que cagada. Pois é. Então, assim, primeiro, quando você vai comer algo, pergunta o que é. Pois é. Porque assim, eu quis ser chique, né? Vi todo mundo pegando, eu vi pegar chique também, né? Ai, tá todo mundo Mas pegando. ainda bem, gente, que não foi algo que deu um estrago daqueles, de eu ficar toda empipocada. Só começou umas coceirinhas, assim, simples. Aí você fica naquela assim, meio, né? Se coçando. Assim, por quê? Porque eu dei 2 mordidinhas. Era aquelas redondinhas? 2 mordidinhas. Aí você percebeu. Que tinha alguma coisa ali, porque eu sempre fui muito ligada. Ai, o que pode dar alergia, o que pode fazer mal e tal. E você vê todo mundo bem. Muito E eu lá precavida. comecei com as coceirinhas. Então, assim, esse foi um momento. E como você se prepara pra entrevistar alguém? Tipo, Não, dá um verdade. friozinho na barriga. ainda. Não, até nunca hoje? deu. Já se Nunca deu. acostumou? Nem quando você era novata, assim. Nada. Eu sempre fui muito confiante. É uma coisa assim que eu sempre me perguntava, da onde surgiu as perguntas, da onde surgiu o desenrolar da conversa. Então é o que eu sempre falo, você nasceu para isso. Então assim, eu me preparo de que forma? Ah, por exemplo, vai vir a Carol Nobre. Ah, o que a Carol Nobre faz? Ah, a Carol Nobre é influencer, ela é cantora, ela é apresentadora, agora também futuramente vai ser jornalista, para você ter aí, né, o seu DRT. É modelo. Então, assim, ok. Então, quais os assuntos que rodeiam isso? A minha mente tem que trabalhar sozinha, porque se eu for baseada numa pauta escrita, vou precisar de teleprompter. Sinceramente, eu não preciso. Então, assim, não é excesso de confiança, mas é que eu já consigo me desenrolar. Por exemplo, o Arthur Nobre, o que ele é? O Arthur é modelo, ele é apresentador e ele é influencer. Legal, então tá. Então, eu já sei quais os assuntos que permeiam esse segmento de atuação que ele faz. E aí a conversa, ela sai naturalmente. Tia Cássia, tudo Manda. isso você já tá conversando com a gente, tem mais perguntas. Mas agora a gente vai colocar aqui na telinha algumas fotos suas. E você vai falar pra Pegar gente. da onde? Você vai falar pra Tá bom, gente vai. os momentos, o que Tá tava bom. acontecendo no momento da foto. Eu gostei dessas. O que amei. elas significam pra você. É, Tá bom, vai. Manda. se foi um momento emocionante. Ó, essa daí. Gente, essa daí foi um momento muito especial. Tem um Miss Melhor Idade aqui na nossa cidade. Nessa época, quem fazia toda a parte de produção e direção era a Patrícia Marques. Beijo pra você. Eu amo você, amiga. Você é maravilhosa. Você e a Gabi Blume, assim, são maravilhosas. E aqui eu tava interpretando a Shakira. No palco. Lembra? Aí ela falou, olha, se der problema no áudio, você canta. Canto. Eu também quero mandar um beijo pra tia Paty, viu? Também amo muito você, tia Porque era ao Paty. vivo, tava lotado a Damastor, foi lindo de se ver. E lá tinha uma parte, né, que eu encenava com os misters, com os candidatos de dança e tudo mais, e era uma coreografia da Shakira. Então foi isso que eu fiz. Esse daí foi uma virada inclusiva, foi a primeira que teve aqui em Guarulhos. Na época o secretário era o Toninho Messias. Beijo pra você, querido. E ali foi um momento assim de inclusão muito forte pra mim, porque foi um dia que estava bem nublado, estava chovendo e tinha muitas pessoas que nunca tinham saído de casa depois da amputação para poder andar com cadeiras de rodas que a UNG ela cedeu para que elas, é tipo uma bicicleta assim, eu tenho essas imagens até hoje. E eu vim conversando com Deus, eu falei assim, Deus, poxa, pelo menos cessa a chuva, para a gente poder começar às 9. E quando a gente chegou, a chuva foi cessando e a gente viu todo mundo participar. Foi lindo, foi assim uma barra inclusiva com pessoas PCDs, deficiência visual, pessoas amputadas, mulheres, né, muitas delas que deixam, infelizmente, a diabetes, né, faz com que haja amputação. Aí elas não querem mais sair de casa. Tinham muitas ONGs lá presentes. Então, assim, tinham pessoas com síndrome de Down, com transtorno do espectro autista, enfim, com muitas pessoas atípicas ali presentes. Foi a primeira que teve saudade desse dia. É muito lindo. Aqui, gente, é uma escola lá no Jardim Paraíso, se eu não me engano. Essa escola tem uma querida que é a Cida. Atualmente ela é presidente do Conseg lá. Eu estou muito feliz, viu? De você ter voltado. E eu fui convidada porque ali os alunos eles estavam mostrando os talentos. E eu fui ali mestre de cerimônia. Nesse momento aí. Esse é meu querido, gente. É o Padre Kleber Leandro. Que linda. Ele é um querido. Aqui é um dos momentos que nós fazemos os shows
né? Nesse daí foi lá na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E ali a gente faz a animação toda. Eu e o Padre Kleber Leandro. Vamos começar a fazer de novo, hein? Recentemente nós tivemos aí a Festa das Nações. Vem nas redes sociais. Foi lindo de se ver. Esse aqui foi um evento. Esse foi um evento, porque eu gosto muito de música sertaneja. Eu também amo. Você Sou também, apaixonada, né? você não tem noção. Amo música sertaneja. E aí o que acontece? Esse daí foi um evento no Adamastor, aonde o Carlinhos fez esse evento, veio o Abelha, veio as irmãs Galvão, vieram as Marcianas, veio muitos artistas, a Perla esteve presente e eu estava apresentando esse evento. Lá no Adamastor, foi lindo. Esse daí foi um de Miss, que teve aqui na cidade, uma marca de cosméticos, agora eu não me lembro, é Beauty, alguma coisa. Fez um evento aqui e eu fui a apresentadora das Misses, que estavam lá. Esse momento foi com um evento da UAB, aqui na cidade, o Dr. Ricardo. Né? Ele nem tá aqui, ele mora nos Estados Unidos agora. Faz tempo que eu não falo com ele. Ele é Ele faz os comentários no programa do Gotino. Ele é um advogado, um delegado. Acho Eu que já vi ele. É, bem famoso. E eles vieram aqui em Guarulhos para uma palestra que estava acontecendo e tal. E aí foi o momento que eu cheguei, né? E aí eles estavam ali e eu falei, nossa, que legal, olha só quem tá aqui. Vamos tirar uma foto? Aí eles tiraram uma foto comigo, né? Tava ali registrando. Esse foi a continuação. Eu sendo Shakira. Eu e Luca, né? Muito legal. Que linda. Deixa eu ver. Então, essa daqui, ó, ela não tem um olhinho, não. O olhinho dela é certinho. Ela tava piscando essa hora aqui. É a Memê. É a Melina, uma criatura da galáxia. Ela é bem parecida com o Stitch. E ela é maravilhosa, é a nossa companhia, faz parte da nossa família. Uma amada, querida, maravilhosa. E aí? Olha. Nossa, que resgate vocês fizeram. Ó, tá vendo? É até de uma tela de celular que já tava ali. É a foto da foto. A foto da foto. Aqui é o seguinte, gente. Esta era uma das externas que eu fazia com 17 anos. 17, por aí. Na TV Metropolitana, onde a gente começou. Aqui. E esse aqui, cinegrafista, é o Roberto. E essa aqui é uma das externas que eu tava fazendo. Olha como eu era, vou voltar a ficar magra desse jeito aí, ó. Né, Gilmar? Né, Vanessa? Acho que fica bom, né? Eu ficar magra assim? Gostei. Nossa, tá lindo. Muito legal. Então, esse daí foi um desses momentos do começo, né? E essa é a minha amada. É a Gabriele, minha filha. Que linda. Extremamente inteligente, admirável, uma pessoa maravilhosa. É a bênção da minha vida, é o maior e melhor presente do mundo que Deus me deu. É a Gabriele Franco. Amo você, filha. Você é linda. Tudo. Arrasou. Nossa, foi rápido. Eu consegui fazer um desafio legal, né? Tá. E qual que foi a entrevista mais legal, a mais marcante que você já fez? Emocionante. Eu vou dizer pra vocês que se você me perguntar pra mim ontem, foi a entrevista de ontem. Se você me perguntar hoje, é a entrevista de hoje. E agora é a mais legal, entendeu? Porque todas têm os seus momentos marcantes, diferenciados, que sempre vão ficar na memória da gente. Então, assim, todas elas pra mim são importantes, entendeu? Seja da pessoa mais famosa que eu já entrevistei, ou aquela que faz mais trabalhos sociais, como aquela pessoa humilde que está precisando de uma oportunidade para ela poder falar de um evento que ela vai arrecadar leite, que ela vai arrecadar alimentos, que ela vai arrecadar roupas, entendeu? Falando de inclusão, falando sobre esporte, falando sobre cultura. Então, todas são especiais, entendeu? É isso. Entendi. A gente sabe que você Lá fala vem. bastante Muito. sobre Guarulhos, né? A nossa Total, cidade. amo essa cidade. O que você mais ama aqui? Tudo. Tudo? Olha, eu acho que é Renato Lombardi, viu o nome desse que estava comigo nesse evento da OAB. Então, o que eu gosto daqui? Na verdade, eu gosto tudo dessa cidade. Eu gostaria muito que tivesse mais oportunidades com outros segmentos, como esporte. Nós temos ginastas maravilhosas aqui na cidade, gente. Eu tive num evento na semana passada, a convite do Douglas Cavalieri e do Sidney Berberich, que respectivamente, né? O Douglas, presidente da Associação dos Rotarianos, e o Sidney Berberich, presidente do Rotary Clube de Guarulhos. Eu e fazia do Valdir, ginástica também. que é a professora Mônica dos Anjos. Isso, com a Mônica. Gente, eu chorei várias vezes.
eu vi ali atletas olímpicas. Sim, foram momentos, assim, maravilhosos. Foi um sábado, assim, de muita emoção. E depois teve um evento, tô falando dos mais recentes, que foi para arrecadar fundos para o JJM, que é a nossa maternidade aqui da cidade. Foi a convite do Valdir Pinto, agradeço. Viu? Amei a recepção da Crislaine Feitosa, também do Wesley Oliveira, ali no Vitino, que foi para arrecadar fundos para essa maternidade tão importante na nossa cidade, para comprar camas para mulheres mamães obesas. Então, assim, eu amo tudo nessa cidade, principalmente as pessoas que fazem o bem, as pessoas que se preocupam com a cidade. Eu gostaria muito que o Poder Executivo, ele pudesse, eu sei que é difícil, né, porque vem de uma outra gestão que o orçamento já foi destinado de uma forma, mas que pudesse ter um olhar bem especial com a inclusão, com o social, com a saúde, com o esporte, que são áreas, assim, de pessoas muito importantes, a cultura, né? O esporte, área social, área da saúde. A segurança pública vem fazendo um trabalho maravilhoso. Eu recebo tudo que acontece aqui da GCM. Então, assim, tudo, né? Eu acho que está no comando. Eu acho muito legal também, que eu estou gostando bastante. Você perguntou que eu estou gostando, né? Estou gostando da secretária de comunicação da prefeitura, que é a Lenise Kraus. Ela vem fazendo um trabalho onde eu recebo o que está acontecendo. Muito feliz, né? Sem distinção. Então, tem coisas que a gente tem que elogiar, né? Eu gosto de algumas pessoas que fazem trabalhos aqui como vereadores da nossa cidade, que fazem trabalhos bastante atuantes. Tenho atualmente, né, o Gustavo Mesquita falando de segurança pública, tem o Tiziano, que sempre fala de inclusão, sobre algumas situações de meio ambiente também. Gente, olha, o meio ambiente é importante. Eu vou te falar uma. O Tiziano, ele colocou o catatreco na época, agora chama catatralha. Pra pessoa desvencilhar, né, das tranqueiras de dentro de casa, mas não ficar jogando na rua. Porque se joga na rua, vai dar enchente se tiver chuva. Então tem o catatrec, tu deixa lá até as 9 da manhã, entendeu? Sem atrapalhar o trânsito nem a calçada. E aí passa os caminhões da prefeitura e recolhe. Também fez o Pet Eterno, porque a gente tem que lembrar dos animais dos pets. Muito legal, porque é um ente da família. Então aqui nós temos o Pet Eterno. Teve também algumas ações voltadas para as mulheres, que as mulheres também precisam ser melhor assistidas e acolhidas na cidade. Sejam elas mães atípicas ou típicas, que também foi realizado. Então, assim, se eu ficar falando de todo mundo, presidente Martelo, que vem colocando ordem na casa também, né, para ter as sessões, a maioria delas vai até o fim. Eu acompanho lá, foram poucas que não tiveram quórum. Então, assim, acho muito legal tudo isso. Então, se eu for falar de tudo que eu gosto de tudo. Eu gosto da área empresarial da nossa cidade, todos os empresários, o Silvio Alves, meu querido. Mas você não mudaria nada? Tem muita coisa para mudar. Se eu falar que para mudar aqui, gente, nossa, eu ia me basear, assim. Ter justiça. Se você pudesse escolher justiça e igualdade. Uma coisa para mudar. Justiça e igualdade. Você sabe que o cabeça é o Josinaldo José de Barros. Ele é o presidente do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos Região. A gente fala muito sobre isso. Sobre a questão de ser justo, né? Com as pessoas, né? Principalmente aquelas que trabalham mais. Tem uma área industrial aqui da cidade gigantesca, que precisa de uma atenção naquela localidade em Cumbica. Então, se eu for ficar falando aqui das mulheres, dar atenção e espaço para as mulheres, tem mulheres maravilhosas aqui à frente de indústrias. Rosemarie Guerri, também a Loredana, são mulheres fantásticas à frente das suas indústrias. Então, assim, eu acho que o espaço tem para todo mundo. Precisa saber ser igual, igualitário e justiça. E isso é o principal. Ainda mais vocês são crianças, pensar no meio ambiente, pensar na questão da sustentabilidade, pensar na questão que mundo nós queremos lá na frente. Chega de ganância, chega de muita vaidade, porque isso causa até morte. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Pensar nos animais, pensar em pessoas desfavorecidas. Por isso que eu apoio um monte de causas aqui na cidade. Então, assim, se fosse para mudar, olha quanta coisa que eu falei que precisava. Verdade, e era fácil de fazer, porque orçamento tem que saber direcionar. Verdade. Né? Nem vocês, tem um dinheirinho na carteira. Poxa, o que eu vou fazer com esse dinheirinho? Eu tô com fome, mas eu vou ter fome agora, vou ter fome à tarde, vou ter fome amanhã de manhã. Entendeu? Não é vender o almoço para comer a janta. É você fazer planejamento, é você saber onde que você vai aplicar o recurso que você tem. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Tinha que saber essa parte de questão. Porque dava para esse Brasilzão, não tô falando só de óleo, não. Esse Brasilzão ser milionário, todo mundo ter sua casinha. Muito sábio. Verdade. Não é? Vê lá na Suíça. Se você for... Estuda a Suíça e a Suécia, vai ver. Estuda. Algumas partes políticas lá. É bom. Eu já ouvi Outros falar. países também, entendeu? É bom, assim, eu acho que... Dinamarca é um bom país, né? Que eu já ouvi falar que é um país... Entendeu? Muito... Como que é o nome?
igualitário, ele... Olha, eu vou dizer, todos os lugares têm as suas deficiências. Todo lugar. Mas eu tem lembro seus prós muito... e seus contras. Eu fui mestre de cerimônia de um evento falando sobre mobilidade. Vieram pessoas de Nova York, vieram pessoas da Espanha, daqui do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, de Nova York. E eles vieram falar quais eram as práticas sustentáveis que eles estavam fazendo sobre mobilidade urbana. Gente, foram 2 dias de palestra e eu era mestre de cerimônia. Foi lindo de se ver. Então, todos os lugares têm suas deficiências e todos os lugares nós podemos nos espelhar. Eu acho que é na China, ou é no Japão, que fala sobre sustentabilidade. Eles têm uma parada lá de fazer com lixo, assim, que você fala, meu Deus. Muito top, né? Um negócio que você não acredita, né? Você nem acredita. É uma Gente, realidade que a gente nem enxerga aqui no Brasil, né? Caiu um negócio, em 6 dias já fizeram o prédio lá de novo e o prédio não vai cair, só cai porque tem terremoto. Sim. Aí você fala, peraí, por que a gente não coloca isso aqui? Então. Sabe? Muitas situações, entendeu? Eu não vou nem falar de segurança pública, porque aconteceu uma situação agora, essa semana, esses dias aí, e aí, tipo, por que não faz? Vamos melhorar a vida das pessoas? Por que será? Aí você começa a criar aquelas perguntas. Poxa, poderia ter sido feito. As pessoas poderiam estar vivendo melhor, né? As pessoas poderiam ter mais segurança, ter mais tranquilidade, pagar menos impostos, né? Porque, poxa, é muita coisa que todo mundo paga. Então, assim, tudo isso, quem é que vai fazer uma diferença? As gerações futuras. Mas essas gerações, elas precisam ter conhecimento disso. Precisa estudar outros países, estudar o que dá certo. Já imaginou que legal? Você pega um negócio certo que dá nesse país, outro nesse país, outro nesse país, aí você fala, poxa, eu acho que dá pra gente fazer isso daqui aqui. Olha que exemplo. Parar de guerra. Olha quantas pessoas inocentes que estão perdendo a vida. Sim, né? Por quê? Pra quê? Aqui, ó, vou te falar, a gente só faz semente quando tem filho. Mas ninguém fica para semente a mais de... Bom, eu vi a semana, tem uns dias aí, que eu vi um casal, mas eu chorava, gente. Nossa. Acho que 87 anos de casados, ele tem 106 e a mulher tem 102. É daqui do Brasil. Entraram pro Guinness. Mas eu chorava, assim. Emocionada. São as pessoas mais velhas casadas juntas. Olha isso. Que tudo não passa disso. É o juramento do casamento, né? Até que a morte não passa disso, separe. não passa de 116. Eu não sei quem foi a pessoa dessa época, eu não tenho o nome agora. Mas o Matusalém eu sei que viveu 969 anos, porque a contagem acho que talvez era diferente. Mas tá na Bíblia, procura lá, lê a Bíblia, que é bom. A Bíblia ensina bastante. Então, o que acontece? Não mais que isso, então pra que brigar, pô? Vamos se amar, vamos tratar bem as pessoas, né? Era isso que eu ia mudar. E você? Lá vem. Tem um sonho que você ainda quer realizar que ninguém sabe? Sonho? Um sonho. Assim, ó, eu queria ter uma filha, vai escutar, uma filha que tivesse os cabelos negros, a pele branquinha, os olhos brilhantes, assim. A Gabriela é tudo que eu sonhei. Inteligente, cheia de sabedoria, certo? Verdade? Que mais que eu queria ter? Veículo eu tenho, casa, como bem, graças a Deus. Algo que você quer conquistar Então, lá um na sonho, eu vou te frente. falar, um sonho. Que todas as pessoas pudessem viver de uma forma igualitária e com o básico, que seja básico, mas que seja a pessoa viver bem, a pessoa poder se alimentar, a pessoa ter uma casa para ela dormir, a pessoa poder, principalmente as pessoas atípicas, né, que são PCDs, terem aí o seu lugar, né, na sociedade, as mulheres serem respeitadas. Eu não aguento mais ver violência doméstica, já passou dessa época do onça, entendeu? Do Neandertal. Chega dessa parada aí, entendeu? A mulher pode estar onde ela quiser, entendeu? E as pessoas têm que aceitar o fim de um relacionamento. E é triste dizer Então, que nesse assim, Brasil é essa isso. realidade não é tão próxima, né? Então, e a gente vê cada história triste, né, gente? Fala a verdade. Com cada pois motivo banal. Você põe... Nossa. Pra quê? Você põe no jornal pra você assistir, é só história triste de coisa Agora diz pra mim, a acontecendo. pessoa que cometeu o delito, ela achou o quê? Que ela ia ficar de boa, sem ser procurada, sem estar reclusa, sem sair da liberdade que tinha e tudo mais? Pode até durar um tempo, mas não é pra sempre. Hoje em dia a tecnologia tá ajudando muito.
né? Já, você vê, tem câmeras em tudo quanto é lugar, entendeu? Quantas pessoas já que eram procuradas pela justiça, elas foram reclusas, principalmente na questão de violência doméstica, né? Com a medida protetiva. Então, assim, qual é o meu sonho? Que nós possamos ter um mundo melhor. Que nós possamos ter uma natureza, de fato, que existe, porque senão ninguém vai conseguir respirar. Olha a situação de quanta gente doente, porque o ar está poluído, porque tem um monte de vírus, bactéria em tudo quanto é lugar. Que haja saneamento básico. Então, assim, poxa... Dá pra fazer. Consciência, né? Não é? Colocar em prática. Olha como vocês têm consciência disso. Né? Vamos votar em Carol, Arthur Nobre. Vamos fazer até campanha. Entendeu? Não é? Porque assim, eu acho que as crianças vão fazer essa mudança. Verdade. Agora as pessoas ainda estão um pouco contaminadas, né? Assim, uma parte da sociedade. E assim, né? você tem bastante Chacase. vivências, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, você tem bastante conhecimento. E, ó, Você nunca pensou em fazer um livro sobre a sua história, sobre o que você já viveu? Então, olha, vou te falar, eu tenho vários manuscritos de livro. Eu preciso só ver qual o título dentre algumas centenas que eu já escrevi, quais que eu vou colocar, porque eu sou jornalista também, quando você né? colocar, eu Manda. vou querer um livro com autógrafo seu, viu? Ai, que também. fofa! Ai, que lindo presente pra mim. E ó, a gente quer fazer um jogo com você que Ai, se chama Ping Pong. É o jogo Ping Pong. que é A isso? gente vai falar e E você tem que responder só rápido. com uma palavra. Só com uma Ai, palavra. difícil pra uma radialista, jornalista, com uma palavra, olha. Por isso Vamos que é um lá. desafio. Eu Lá ou vem, você, vai, tá bom, vamos ver, Arthur? vai. Vai, começa. Preparar, preparar, 3 e- apontar. Uma comida que você ama. Arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Um lugar que você quer conhecer. Rápido. Dubai. Um medo secreto. Nenhum, porque eu tenho Deus comigo. Uma música que te define. A vida mesmo. Música, assim, eu não tenho um nome de música, assim, não. Se você fosse uma super-heroína, qual seria seu poder? Igualdade e justiça. Isso. Mulher justiceira? É, Será por que vem aí? Mas do bem, tá, gente? Do bem. Um gafe inesquecível. Uma gafe, né? Falei... Sinceramente, gafe. Essa pode se encaixar. São muitas pessoas que falam comigo. Muitas. E às vezes tem muitas pessoas que vêm em minha direção em lugares assim inusitados. Em São Paulo, sabe? Lugares assim que é difícil eu ter tido um relacionamento ali, de estar sempre frequente e tal. E lembram de mim desde a carreira longínqua. Recentemente, uma pessoa falou: ai, você foi na minha loja e você adquiriu um produto. Eu, nossa, que legal! Não, meu Deus. Qual é o nome da pessoa e da loja? Não sei. Pode ser uma gafe. Aí eu falo: Então. me fala o teu nome e a loja pra eu Pra ver se eu procurar lembro. nas gavetinhas. Eu sou sincera, eu sou Qual das que eu já fui? Deixa eu só lembrar. tipo, eu sou tão Então. transparente, eu sou franco até no nome. Então, tipo assim, ai, linda, ou ai, lindo. Deixa eu te falar, gente linda. Porque eu chamo todo mundo de gente linda. Esse jargão é meu, tá? Bom. Eu falo assim, aonde foi mesmo? Onde Me foi fala seu mesmo? nome, seu sobrenome e lugar. Porque Que daí a dia gavetinha foi? abre aqui, dá tudo certo. Eu falo. Eu Então, dou isso uma pode ser. risadinha sem graça e falo, lembro. Você fala, ai, não, eu já falo na cara, linda, é tanta gente, ai, querido, ai, é tanta gente. E aí é isso. E um conselho que você daria pra nós dois? Estudem. O conhecimento ninguém tira. Minha mãe sempre fala isso, que o conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar da gente. Estudem bastante. Tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. Respeite os mais velhos. Principalmente vovô, vovó, ou uma pessoa idosa que você encontra. Entenda, compreenda, tenha paciência. Compreensão com as pessoas atípicas, PCDs. Elas são felizes. E muitas das vezes, se há algo complexo que esteja acontecendo, elas não têm ali noção do que está rolando. Então, olhem com um olhar amoroso, carinhoso. Entendeu? Arrasou. E goste dos pets. Boas porque palavras. os pets são Isso mesmo. sinceros. Sim. Então, tia Cássia, muito obrigada. Amei. Foi um prazer ter Pra mim você aqui no nosso programa. Muito obrigada. Amei, quero que você venha outras vezes. Vou. Você arrasou. Tamo junto. Aprendi muito com você. Porra, uma Quero professora. agradecer- Isso mesmo. Imagina. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigada. E acompanhem que vão ter mais, hein? E esse foi só o primeiro do nosso Frequência Nobre. Valeu, Isso mesmo. pessoal. Deus abençoe, Beijo. gente. Tchau, tchau. Muita saúde, hein?